Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O papo de hoje vai ser o brilho de um anel. E a nossa história tem início no começo do século passado, do século XX, em 1905, numa aldeia da Inglaterra. Uma aldeia que tinha três palacetes pertencentes a um fazendeiro e a dois produtores de grão da região, mas as casas dos operários desses três proprietários, mais outras casas, a igreja e a escola. Um desses palacetes, o maior, o mais bonito, o mais suntuoso, era habitado, né? Os donos eram o senhor William e a senhora Margaret. Ambos tinham duas filhas, uma de 13 anos e a outra de 11 anos. A mais velha se chamava Elizabeth e a outra Susan. Tudo poderia correr muito bem naquele lar se não fosse as brigas constantes das duas meninas que não se entendiam de jeito nenhum. A mais velha era mais pacata, mais cordata, mas Susan era muito irrequieta, muito implicante e as duas não se entendiam. A senhora Margarete vivia aborrecida porque já tinha tentado castigos, prêmios e nada resolvia. Ela aí pensou noutra solução. Talvez as meninas precisassem de companhia, precisassem de brincar, outras coisas, de estar mais fora de casa, em vez de estar sempre as duas juntas dentro de casa. E ela pensou noutra solução. Falou com o marido e ambos, depois de examinar todas as famílias que trabalhavam para eles, resolveu visitar um casal que tinha 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos mais moços. Foram e foram bem recebidos, então ela apresentou o plano dela para o casal. Ela gostaria que uma das meninas, se possível, a mais moça, que regulava com a de idade com as filhas, que fosse para a casa dela fazer uns trabalhos leves, uma coisa sem muito esforço, e que servisse, brincasse com as meninas e servisse. Aí a mãe argumentou: ela não está acostumada com nada dessas coisas, a senhora vai estranhar. E além disso, ela está na escola. As outras maiores já não estão mais na escola. Disse, não, não, mas eu gostaria justamente dessa do meio aí, porque ela tem. Aí, quantos anos ela tem? Ah, ela tem 12. Então, as minhas, uma tem 13, a outra 11. Ela com 12 está bem o que eu gostaria. Bom, nós vamos falar com ela, porque ela só está acostumada a ajudar a mãe no serviço e às vezes na lavoura com as outras. Vamos ver. Aí, o nome da moça era, da menina era Cecília. A Cecília concordou mais por agradar os pais, porque sabia que um dinheirinho que entrasse, né, seria muito bom. E a senhora havia dito que daria um, um bom ordenado para ela. Aí a mãe argumentou, mas e a escola? Ela está na escola, eu gostaria que ela continuasse. Aí a senhora Margarete disse, não tem problema, as minhas meninas estudam, tem professores que vêm da cidade, todos os dias elas estudam uma matéria, o professor vem e fica a manhã inteira ou a tarde inteira lecionando uma matéria ou duas. Aí ela pode assistir, se ela tiver interesse, ela pode assistir essas aulas também. Assim sendo, o casal concordou e Cecília, muito sem jeito, meio a contragosto, acompanhou o casal e foi morar com eles com a promessa de todo domingo ela voltar para casa e ir à missa. E assim foi feito.
Estava tudo muito bem, andando por muito tempo. A Cecília ah, acompanhando as meninas. No princípio elas ainda brigavam, mas depois começaram a gostar da companhia de Cecília, a irem brincar no pátio. Cecília mostrou as brincadeiras da aldeia, o que, que os meninos faziam, os cânticos, e elas foram se interessando. Ao mesmo tempo, Cecília se interessou muito pelo que elas estudavam. Elas estudavam inglês, estudavam francês, música, um pouco de história da Inglaterra, um pouco de geografia, mas principalmente o francês, que a mais velha, a Elizabeth, já estava bem treinada, foi o que fascinou mais Cecília. E a música. Interessante que a mais velha, Elizabeth, se interessava por francês e por geografia, por história, um pouco de piano, mas a menor, a Susan, que era muito mais esperta, mais assim, gostava de música e matemática. Em pouco tempo, Cecília se deu conta que ela poderia justamente aproveitar esse gosto das meninas, né, e acompanhá-las mais nisso. O piano foi um pouco difícil, porque aqueles dedos calejados de fazer serviço de lavoura não tinham a mobilidade, a leveza para o piano. Mas Susan se empolgou de lecionar, de ensiná-la a música. E ela não se fez de rogada, porque ela também gostava de música, né? Enquanto isso, Elizabeth não quis ficar atrás, então se esmerou para ensinar o francês para ela. O que resultou é que os anos foram passando, passou-se um ano, 2 anos, 3 anos, e Cecília, desculpe, estava uma moça prendadíssima, porque ela aprendeu tudo de etiqueta com as meninas, aqueles bons modos, o palavreado, ah, um inglês correto, mais o francês, mais a música, mais aquelas coisas que ela aprendeu sobre a história da Inglaterra e geografia. Quando chegou, passados 3 anos, estava próximo do aniversário de Elizabeth, 16 anos. Então, ela seria apresentada para os futuros pretendentes, vamos dizer, né? Então, teria uma grande festa no aniversário dela, terminando com um baile à noite, seria num sábado. E foi aquele alvoroço de preparação para aquele aniversário, aquilo tudo. Foi a primeira vez que Cecília se sentiu como empregada no papel dela. Porque até aí a única diferença que fazia-se entre elas é que ela dormia no andar de baixo e as meninas dormiam no andar de cima. Mas ela muitas vezes acompanhava as refeições e o serviço que ela tinha que fazer era coisa muito leve mesmo, porque ela havia solucionado aquele problema da senhora Margarete, que era as filhas não lhe darem sossego. Chegou o dia do aniversário, foi aquela festa muito grande. Aí Cecília teve que trabalhar mesmo como ajudante, como copeira, como empregada, né? Bom, a festa foi até altas horas, quando tudo foi embora, os empregados ficaram, inclusive a Cecília, arrumando tudo, botando as coisas no lugar e tudo mais, né? Assim que os que foram para casa foram tarde e Cecília também foi dormir muito tarde. Mas no outro dia,
Cecília levantou-se bem cedo, tomou o seu café e foi para a casa dos pais, doida para contar como tinha sido a festa, como tinha sido bonito, quanta gente chique que havia, aquela coisa toda, né? Enquanto isso, a senhora Margarete dormiu até mais tarde, o esposo levantou-se, o senhor William, ele tomou café, porque só a cozinheira tinha comparecido cedo, foi lá, tomou café, e a dona Margarete, quando levantou, abriu as janelas e disse: Como eu gosto do verão na Inglaterra, esse sol me fortalece. E desceu, tomou café. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante. Ela usou na festa, com muito faceira, um anel de brilhante de vários quilates, um solitário. E causava admiração, e para ela estava satisfeitíssima. Era a primeira vez que ela usava, tinha oportunidade de usar aquele anel que ela tinha ganho de presente de casamento. A menina mais velha já estava com 13 anos, né? Aliás, 16 nessa época. Então, ela não tinha usado ainda nunca. Bom, ela quando se recolheu à noite, ela tinha posto o anel em cima da cômoda e não guardou, não recolheu as joias. Quando levantou de manhã, que só apenas levantou-se, abriu as janelas, desceu para tomar café e nem mexeu nas joias. Ah, foi um de jejum muito animado, contando tudo que tinha havido na festa. Quando ela terminou de jejum, ela subiu para o seu quarto e aí lembrou-se, vou guardar as minhas joias, né? Mas todas as joias estavam lá, menos o anel de brilhante de vários quilates. A senhora Margarete ficou desesperada, procurou em outros lugares. Será que eu guardei só esse? Não, eu não guardei, né? Depois concluiu que não, que tinha desaparecido. Aí ela desceu, nervosa, já falando alto, e o marido vinha voltando das cocheiras, e ela já falou: Me roubaram o meu anel desapareceu, aquele anel que você me deu, que era a primeira vez que eu usava. Eu quero meu anel de volta. E não sei quem pode tirar, mas já desconfio. A única pessoa que dormiu aqui na casa foi a Cecília. Só pode ter sido ela. O senhor Williams, que era mais cordato, mais sábio também, disse: Margarete, você está sendo precipitada. Por que, que você acha que a Cecília ia pegar? Porque era a única pessoa que estava aqui, não tinha mais nenhum empregado e ela dorme na casa. Mas, Margarete, você se deu conta que ela fica aqui embaixo. Nós estamos lá em cima, o nosso quarto estava fechado a noite inteira. Como é que ela. Ah, algum jeito ela deu que ela foi lá. Aí foi falar com a cozinheira e perguntou a que horas a Cecília foi para casa. Ah, foi muito cedo, a senhora ainda estava dormindo quando ela foi, porque ela levantou, tomou café e já saiu para casa. Aí o senhor William ponderou: Margarete, ela, na hora que nós abrimos o quarto e saímos, a Cecília não estava mais aqui. Mas como é que você vai me explicar isso? O anel desapareceu. Não se conformou antes que o senhor William acompanhasse na casa de Cecília para ela buscar o anel que a Cecília tinha levado, né? Quando chegou lá, todos ficaram muito surpresos, acharam que era uma visita, mas logo viram que o assunto era outro. E ela já foi despejando a Margarete. Cecília, eu vim buscar o meu anel, aquele que você roubou. A menina levou um choque, né? E negou, começou a chorar e disse: Eu não fui.
eu nem toquei no seu anel. É, mas você ontem olhou para ele, ainda me perguntou, que anel é esse? Que lindo, que brilho. Eu disse, eu de fato fiz isso, mas não fiz mais nada, eu não peguei o seu anel. Não fui eu que pegou, né? Mas Margarete não queria saber de nada. Mas eu vou chamar a polícia, né? Aí o senhor William interferiu. Disse, Margarete, menos. Vamos conversar isso lá em casa. Eu vou sim, depois eu vou chamar a polícia, né? E disse, olha, Cecília, você não precisa voltar lá para casa. Hoje de tarde mesmo eu mando tudo que é seu. Não quero saber de nada, nada, nada que você tenha usado. Vou mandar tudo para cá. Mas não vou lhe pagar o ordenado, não, porque já tive muito prejuízo com a falta deste anel. Quando foram embora, o senhor William falou para ela, Margarete, você não tem prova nenhuma contra a moça. Ela não estava com o anel, você mandou revisar todas as coisas dela, um escândalo. Você deixou todo mundo envergonhado, triste naquela casa, principalmente a Cecília, que você tem tanto apreço, e você não pode chamar a polícia. Você não tem evidência nenhuma, não tem comprovação de que ela tenha tirado, e ainda tem mais. Nós estávamos no quarto dormindo quando ela foi embora. Não sei, talvez ela tenha voltado. Disse, não tem possibilidade, Margarete, desiste disso. Polícia você não vai chamar. Mas ela voltou para casa com muita fúria. Mas também eu vou esparramar por essa vila toda que essa menina é ladra, ela não vai conseguir emprego em lugar nenhum, não sei o quê. Bom, enquanto isso, na casa de Cecília, todos muito chorosos, aborrecidos, mas os pais não tinham nenhuma desconfiança sobre isso, que eles conheciam a filha. Nunca ela tinha sido desonesta em coisa, nem pensamento, nem ato nenhum, né? Coincidentemente, já que as coincidências não existem, uma tia dela, irmã da sua mãe, tinha vindo passar o fim de semana com a família. Naquele instante ela não estava em casa, tinha ido à missa, porque era domingo. Mas ela vinha voltando da missa e aí viu, né, ficou sabendo de tudo que tinha acontecido e ela disse, olha, o que nós podemos fazer é que não convém que a Cecília fique agora por aqui. Ela pode, uns tempos, ficar comigo. Eu sou costureira, conheço muita gente na cidade, então talvez eu consiga um outro emprego de criada para ela, né? A Cecília não estava com vontade depois de tanta tristeza, tanto aborrecimentos, ir morar com a tia e longe na cidade, né? Mas, em todo caso, era melhor isso do que ficar ali chorando e, de fato, eu não ia mais arranjar nenhum emprego, né? De tarde, chegaram todas as coisas da Cecília, lá da casa do casal, e mais o senhor Williams botou no envelope não só o ordenado dela, mas mais outra quantia igual para caso ela precisasse. E não estavam sabendo nada que ela ia sair. Na manhã seguinte, Cecília foi embora, né, levando o seu ordenado e o seu. E a mãe, que desde que ela começou a trabalhar, separava uma parte do ordenado que ela ganhava, né, para ela e a outra parte para ajudar nas despesas, porque a filha mais velha já estava comprometida e tinha que fazer enxoval e tudo isso. Mas ainda tinha uma boa quantia que também deu para a Cecília e ela foi acompanhando a tia. Acontece que a tia não tinha ideia do preparo que a Cecília tinha conseguido atingir nesses 3 anos que estava lá. Ela ignorava por completo que a menina falava muito bem o francês, que se expressava muito bem em inglês, que sabia francês, que sabia música, sabia tocar piano, né?
Ela, quando soube tudo isso, ela disse, ah, não vou oferecer a minha sobrinha como criada para fazer serviços grosseiros, né? Ela então conversou com várias freguesas, ficou sabendo que tinham algumas que tinham meninas mais moças do que a Cecília, e que ela poderia então ensinar algumas coisas. Primeira aluna dela foi uma menina que não gostava de matemática. Não havia jeito de aprender matemática. Cecília, com seu jeitinho e as suas brincadeiras, que ela era uma menina alegre, ela foi conquistando essa aluna e dentro de pouco tempo a menina já estava adorando matemática. Aquilo foi uma muito bom, porque outras pessoas ficaram sabendo, já quiseram contratar. O segundo aluno foi um menino que o pai queria que ele fosse estudar na França e o francês não entrava de jeito nenhum na cachola dele. Também Cecília, com seu jeitinho, foi, até que o rapaz se entusiasmou muito e aprendeu bem. E aí foram outros alunos que ela foi conquistando, depois foi de, foi de piano, e assim ela foi indo, que ela foi ficando cada vez mais conhecida e passaram-se com isso 3 anos. Nesses 3 anos, Elizabeth, uma filha mais velha, até já tinha ficado noiva e casado, como resultado daquele baile que houve. 3 anos, bom, nessa ocasião, né, já estávamos de novo no verão, logo depois do aniversário de Elizabeth, novamente, aconteceu uma tempestade como poucas vezes se viu por aquelas bandas. Destelhou a maioria das casas. Não as choupanas, porque muitas nem tinham telhado, era outro material. Mas o palacete do senhor William e da senhora Margarete ficou destelhadíssimo. Eles contrataram então uma empresa da cidade próxima para ir lá fazer o orçamento e a obra, né? O engenheiro, quando chegou, se apressou ele mesmo de subir no telhado, de ver todo o gasto para poder fazer o orçamento. Quando ele estava lá, ele notou uma coisa muito interessante, que ele pegou, desceu com aquilo e foi conversar com os donos da casa. E disse, olha, a obra vai ser bem cara porque houve muito estrago. Mas acredito que não vai ser muito difícil para vocês pagarem. É só vender isso que encontrei aqui. E mostrou um ninho de pássaro velho, cheio de pedras azuis, vermelhas, pedaço de espelho e o anel brilhando no centro. Ele disse, ah, acho que é muito boa essa notícia de vocês receberem. Agora, se alguém foi acusado, né, também vai ser um alívio de saber que não foi ela que fez isso. Isso foi uma bofetada na senhora Margarete, que ela, quando viu o anel, ela ficou contente do anel, mas na mesma hora ela lembrou, mas ainda o senhor, né, vai e lembra mais ainda ela da injustiça que ela tinha feito, que esparramou por toda a vila, que a menina era ladra e tudo mais. Ela saiu chorando, nem pegou o anel. Quem pegou o anel foi o senhor William, né? Desesperada, desesperada. Aí, o que fazer depois disso? Resolveram mandar uma carta para Cecília
explicando tudo o que tinha acontecido. O senhor Williams mandou o ordenado dela de 3 anos como compensação e mais uma quantia, com 1000 desculpas e tudo mais. Quando eles foram contar, o senhor Williams e a senhora Margarete, para os pais de Cecília, pedir desculpa e fazer aquilo tudo, a senhora, a mãe de Cecília, só pediu uma coisa para ela. Senhora Margarete, a senhora nos causou uma grande dor e nos envergonhou perante toda a aldeia. Eu vou requerer que a senhora, na missa, na escola, que vá e conte essa história como o que aconteceu, que pelo menos eles vão contar para os pais e a história vai se esparramar. Duvido que todo mundo que pense que minha filha é ladra fique sabendo. Isso é como esparramar penas de galinha ao vento. A senhora não vai nunca recolher todas as penas, né? Mas pelo menos faça isso. Margarete se comprometeu e realmente fez isso, né? Enquanto isso, Cecília já estava comprometida com um dos filhos de uma das famílias que ela lecionou para uma das crianças, né? Quer dizer, a moral da história. Não, quem tem sorte e que é honesta, Deus ajuda. Foi o caso de Cecília, que ela melhorou muitíssimo, porque se ela continuasse lá, ela nunca chegaria ao status em que ela chegou 3 anos depois. E a senhora Margarete vai penar esse arrependimento para o resto da vida. E a moral da história é: não acuse, não chame a polícia, não faça estardalhaço se você não tiver uma prova concreta na mão. E assim mesmo você pode fazer as coisas com mais, não sei, sem espalhafato, né? Porque quantas injustiças são cometidas porque eu acho, eu penso, eu tenho certeza, foi a pessoa mesmo, e no fim tem uma história bem esquisita que ninguém pensou. O senhor aquele falou, na ocasião, o engenheiro, ele disse: olha, não, o seu caso não é o único, não. Esse pássaro que nós temos muito deles aí, esse escuro, pequenininho, menor que um corvo, grou, era o nome do pássaro, quer dizer, do pássaro não, da espécie, né? Ele adora brilho. O que deve ter acontecido é que a senhora, para que lado que onde é que é o seu dormitório? Ela mostrou, é no segundo andar, lá aquelas 2 janelas. Eles com certeza era verão, né? A senhora falou, então deve ter aberto a janela. Ela lembrou, foi a primeira coisa que ela tinha feito, né? Ele pousou na janela, viu o anel brilhando em cima da cômoda, foi lá, pegou, botou no ninho dele lá em cima. Quando que alguém ia encontrar, a não ser que houvesse uma tempestade como essa? Quer dizer, os males vêm para bem para a senhora, porque agora a senhora recuperou um anel valioso, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história e reflitam quantas vezes a gente, assim, no ímpeto, já julga e já condena e pronto, acabou, é isso mesmo. E no fim não é nada daquilo que a gente pensou, e mesmo que a gente não ache explicação, existe uma explicação. E às vezes é bem curiosa como dessa aí. Meus amores, muito obrigada pela atenção, que fiquemos todos na paz de Deus e até o próximo domingo. Tchau!